Fala aí, juventude! Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade? Jovens, é o seguinte, hoje o nosso papo aqui é para você que tá pensando em entrar na Unicamp em 2021, certo? Tá? Meu, faz uns dias aí, sei lá, deve ter umas 2, 3 semanas, algo assim, que eu soltei um vídeo aqui no canal analisando, né, a prova da primeira fase da FUVEST, especificamente a prova de língua portuguesa. Então eu fiz um mega levantamento, né, meu, peguei as provas aí dos últimos 10 anos, tá? Fiz uma mega análise, não peguei nada pronto na internet aí, beleza? Para fazer uma análise da hora, muito louca para vocês, para traçar um perfil do que é a primeira fase lá da FUVEST. Tá? E a galera curtiu esse vídeo, aí eu recebi algumas mensagens, né, tanto nos comentários do vídeo quanto no Instagram, beleza? Tá? Recebi algumas mensagens pedindo esse vídeo de hoje, pedindo, pô, professor, faz um lance aí parecido com a primeira fase da Unicamp. Bom, é para isso que a gente tá aqui hoje, tá? Então vamos dar uma analisada na prova da Unicamp, especificamente primeira fase, e pensando, claro, na prova de língua portuguesa. O que você tem que saber para ir para essa prova? Ou, em outras palavras, para ser mais específico, o que cai, meu? Mas ó, antes de falar aí rapidão pra vocês, né, sobre esse assunto, meu, deixa eu só trazer aqui, coisa rápida, beleza? Tá? Só 2 recados aí rapidão. O primeiro é pra você acessar lá o nosso Instagram, meu. Entra no Instagram, beleza, do canal, é facinho de achar, @canal Leio Logo Escrevo. Vai lá no Insta, eu posto coisa pra caramba, tem uma série de novidades lá, tá da hora o Insta, acessa lá, fortalece nós no Insta, beleza? E outra coisa é que, meu, você já sabe, né? Agora o Leio Logo Escrevo, agora não, já tem umas semanas aí que o Leio Logo Escrevo também é podcast, beleza? Então entra lá nas plataformas de áudio, você encontra a gente lá no Spotify, no SoundCloud, na Deezer, beleza? Tá? É só procurar Leio Logo Escrevo que você encontra os episódios lá em formato de áudio também. É legal, né, meu? Pra você que prefere acompanhar por esse formato, fica essa opção aí. Ó, meu, não vacila no seguinte, tá? Lembra que a prova de língua portuguesa da Unicamp esse ano teve algumas mudanças por conta da Covid, né? Coronavírus, Covid-19, SARS, sei lá, cara, esse vírus tem tanto nome, meu, só pra atrasar aí, atazanar a nossa vida, né, cara? Mas enfim, chegou o vírus, a Unicamp resolveu dar uma mudada aí, beleza? Eu até separei aqui pra não pegar ninguém de surpresa, ó. Então, antes, pessoal, a primeira fase da Unicamp tinha 90 questões, agora, no vestibular 2021, vão ser 72, então caiu pra 72 questões no total da primeira fase, beleza? Tá? Antes, pessoal, a primeira fase da Unicamp era um dia só, agora vão ser 2 dias, né? Dias 6 e 7 de janeiro de 2021. E aí, para você saber se você vai fazer a primeira fase ou no dia 6 ou no dia 7, você tem que ver qual é o curso que você vai prestar, tá? Dependendo do curso, dependendo da área na qual o seu curso tá, né, da qual o seu curso faz parte, você vai fazer a prova ou no dia 6 ou no dia 7. Então você não tem que fazer os 2 dias de prova da primeira fase, tá? Que é para espalhar a galera, para não ter aglomeração, certo? Então dá uma olhada no site, vê qual é o dia da sua prova. Não vai errar o dia, hein, meu? Não vai errar o dia, meu, certo? E só um lance que você já sabe também, mas só para reforçar. A Unicamp, ela sempre cobrou 12 livros aí na lista de leituras obrigatórias, coisa pra caramba. Por conta da Covid-19, a Unicamp reduziu para 7 livros, beleza? E pessoal, vale lembrar que quando a prova da Unicamp tinha 90 questões, tá? Ela cobrava 13 questões de língua portuguesa. 13, isso quando a prova tinha 90 no total, beleza? Esse ano ela teve que diminuir, então ela foi tirando ali 1, 2 ou 3 questõezinhas de cada matéria, beleza? De cada uma das matérias do ensino médio que caem aí na primeira fase, tá? Só que a prova, né, as provas de língua portuguesa e de matemática tiveram quase nenhuma alteração no número de questões, beleza? Pouquinha coisa. Então na prova de língua portuguesa você tinha 13 questões, agora você vai ter 12. Então perceba que na prova de língua portuguesa muda quase nada, beleza? Então a análise que eu vou fazer aqui, esse levantamento que eu fiz com base em 13 questões, porque esse modelo que a Unicamp vai cobrar esse ano é meio novo, é por conta da Covid-19, né? Então um esquema meio emergencial, beleza? Mas pra gente na língua portuguesa dá pra fazer uma análise com base na prova lá com 90 questões, porque diminuiu de 13 para 12 de língua portuguesa. Meu, isso aí não muda quase nada, então vamos dar uma olhada exatamente dessas 12 questões, que antes eram 13, qual vai ser exatamente a proporção, o que você tem que estudar exatamente, se liga.
Nesse histórico de 90 questões, com 13 de língua portuguesa, tá? Pessoal, a Unicamp costuma cobrar 6 questões. Isso vai dar aí, ó, arredondando 46% da prova de língua portuguesa. Claro que eu tô arredondando aqui, beleza? Tá? Então 6 questões vão te cobrar a pura literatura. O que eu quero dizer com pura literatura? Meu, são 6 questões, né? 46% da prova de língua portuguesa, com questões ali, beleza? De literatura, pensando naquela lista de livros que a Unicamp pede para você ler. Ou seja, são questões que, meu, se você não leu os livros da lista, você não faz. Tá? Não dá para fazer essas questões só tentando interpretar ali na hora. Não dá. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter lido. Beleza? Sempre lembrando que aqui no canal, ou se você estiver aí no podcast ouvindo a gente, lá no canal, Leio Logo Escrevo, você tem aí os 7 livros analisados, beleza? Então tem a lista completa. Lembra que caiu de 12 para 7. Ufa, menos coisa aí para você estudar. 46% de uma prova, meu, é quase metade da prova. Não dá para simplesmente abandonar essas questões. Tem que ter lido, assiste aos vídeos aqui no canal e vai pra prova pensando que, meu, você vai ter ali 6 questõezinhas cobrando literatura pura. Geralmente é o quê, pessoal? Geralmente é desfecho de cena. Então a questão te dá um pedacinho da cena e quer saber o que aconteceu na sequência, tem que ter lido. Ou então ela pede pra você interpretar alguma coisa, mas dentro do contexto da obra, tá? Então interpretar por que um personagem agiu daquele jeito. Tá? Você só sabe por que ele agiu se você conhecer o histórico do cara, meu. Tá? Não adianta você achar que ele fez porque ele é desonesto, ou porque ele roubou, ou porque ele é muito honesto, ou porque... Mano, não dá pra saber, só dá pra saber lendo. Beleza? Então tem que ter lido, tem que ter assistido aos nossos vídeos aqui, certinho? E além disso, pessoal, você vai ter também aí, ó, mais 6 questões, ou seja, mais 46% da prova, tá? Que serão questões aqui de interpretação de texto, beleza? Essas questões, sim, você consegue fazer só lendo. A sacada é que você tem que ler com atenção, meu, tá? Não dá pra ler com desatenção. Ah, eu vou ler de qualquer jeito aqui porque não pega nada. Claro que pega, meu, é claro que pega. Pega e pega muito. Então tem que ler com atenção, certo? Beleza? Pessoal, eu percebi que a Unicamp tem uma predileção aí por alguns assuntos quando ela cobra interpretação de texto, e eu separei aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, ó, tá? A Unicamp costuma cobrar, né? Costuma cobrar interpretação de textos de redes sociais. A Unicamp ama isso, então ela pega um trechinho lá, meu, principalmente Twitter, velho. Ô, meu, sério, a Unicamp ama o Twitter, velho. A Unicamp pira no Twitter, beleza? Então ela pega um textinho lá do Twitter, pede para você analisar. Geralmente é aquele esquema lá, parecido com a FUVEST, né? Vai pedir para analisar a linguagem, se a linguagem é adequada à plataforma, né? Se não é, locução e interlocução. Lembra que locutor é aquele que fala, interlocutor é aquele com quem se fala. Então o que está escrito no Twitter, será que é fácil de ser interpretado? Se fosse retirado do Twitter, daria para ler? Não daria? Sei lá, a Unicamp ama textos de redes sociais, belezinha? Além disso, a Unicamp ama também charge, cara. Cai charge direto, beleza? A Unicamp pede para você interpretar texto poético. Sempre cai uma ou 2 poesias para você interpretar, beleza? A Unicamp ama texto publicitário. Ela gosta de pedir para você interpretar propaganda. Isso acontece bastante, aparece bastante na Unicamp. E também aparece com uma incidência, com uma frequência um pouco menor, mas também aparece texto jornalístico formal, que é aquele texto retirado de uma revista ou de um jornal bem formalzão, né? Então um texto do Estadão, da Folha de São Paulo, esses veículos mais tradicionais aí, né? Notícias mais sérias, mais formais. Belezinha? Tá? Então, interpretação de texto aí, 6 questõezinhas, 46% da prova, pensando nesses subtemas, nesses assuntozinhos aí que eu separei para você, beleza? Fica bem legal para você encarar então a prova de língua portuguesa pensando na interpretação de texto. Vale a pena separar um tempo para ler com calma e ler com atenção também.
E aí, pessoal, para fechar, fica faltando uma questãozinha. Lembra que a gente está falando do modelo 13 questões, 90 no total. Falta uma questãozinha que geralmente a Unicamp dedica uma questãozinha à gramática, beleza? E aí aquela questão de gramática um pouco mais normativa, sempre bem contextualizada, mas normativa, tá? Pessoal, dois assuntos aí também, né, aparecem com uma certa frequência, né? A Unicamp tem uma predileção aí nessa questãozinha de gramática, ou por formação de palavras. Lembra lá, né? Essa palavra foi formada por prefixação, sufixação, aglutinação, enfim, como é que se formou aquela palavra. A Unicamp ama formação de palavras, e ela também gosta do subtema aí, digamos, classe de palavras, né? Lembra que quando a gente fala de classes de palavras, a gente está pensando, né, se aquela palavrinha ela é um substantivo, um adjetivo, um verbo, um advérbio, um pronome, enfim, e geralmente a Unicamp pede para você trocar. Se você trocar esse verbo de lugar, altera ou não altera o sentido. Então é interpretativo, mas você precisa da gramática para fazer, beleza? Uma questãozinha, tá? Só que aí, pessoal, a dúvida que fica é a seguinte, tá? Eu fiz uma análise aqui com base em 13 questões, a Unicamp vai diminuir uma. Na minha opinião, na minha visão, beleza? Tá? O que a Unicamp vai tirar? Pessoal, eu acredito que a Unicamp não vai mexer nas 6 questõezinhas de literatura, até mesmo porque ela diminuiu a lista, beleza? Então, se ela diminuiu a lista, ela poderia diminuir as questões? Até poderia, mas eu acho que ela vai ter mais dificuldade de preencher a prova com literatura, entende? Tá? Então, mesmo que a lista seja menor, você pode pensar, lista menor, menos questões. Não sei, porque ela tem que preencher a prova, né, na primeira e na segunda fase. Então, eu acho que a Unicamp mantém 6 questões de literatura, penso eu. Eu acredito que a Unicamp mantém uma questãozinha de gramática e penso eu que a Unicamp tira aí uma questãozinha de interpretação de texto. Então acredito que você vai encarar 6 questões de literatura pura, não leu, não faz, uma questãozinha de gramática e 5 questõezinhas de interpretação de texto, né? E aí, dando as suas 12 da primeira fase, então, nesse modelo novo, no total de 72 questões, então. E ó, não tem segredo, vai pra prova da Unicamp com tranquilidade, pensando nessa proporção aí, que, você vai deitar na prova de língua portuguesa, e tem que deitar, porque não é uma prova difícil, é uma prova relativamente fácil. Isso é bom porque é fácil pra você, mas também tem aquele detalhe de que é fácil pra todo mundo que vai fazer a prova. Então você tem meio que uma obrigação aí de deitar na prova, mas você vai deitar porque afinal de contas, né, você tá aqui com nós, você tá com nós aqui, com o Leio Logo Escrevo, comigo, e vamos que vamos. Belezinha? Pessoal, tamo junto, numa próxima, aí a gente se vê num próximo vídeo ou num próximo episódio aí no podcast, e é nóis. Tamo junto, espero que tenha ajudado, valeu!